Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá no nosso site. Acesse aí futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. Está aí na sua tela e também acompanhar o Conexão ao vivo nas tardes aqui do canal Futura. Bom, em apenas o primeiro semestre do ano passado, as vendas de tablets no Brasil foram de 4.200.000 unidades. Esse volume é 21% superior ao mesmo período de 2013. Os números totais do ano ainda não foram divulgados, mas com datas como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal, a expectativa do setor era chegar a 10 milhões de unidades vendidas ao longo de todo o ano de 2014. As informações são da empresa de pesquisa de mercado IDC Brasil. E esses gadgets têm sido usados aí cada vez mais por pessoas de todas as faixas etárias, inclusive as crianças. Então, no programa de hoje, vamos discutir as diferentes formas de uso da tecnologia, não apenas como um passatempo, mas também como uma ferramenta de educação. Por que não? Os desenvolvedores de softwares têm criado cada vez mais aplicativos que incentivam o raciocínio e promovem habilidades cognitivas. Então, vamos aqui dar algumas dicas no estúdio e falar aí dos prós e dos contras de usar o tablet entre as crianças. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Evelyn Eisenstein. Ela é médica pediatra e professora associada da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aqui ao meu lado também está conosco a Amanda Lopes Pontes, que é doutora em antropologia e mãe da Vitória, de 3 aninhos de idade. E ainda conosco no estúdio está a Maria Cláudia Brígido, que é criadora do site iPad Família. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente, mande sugestões também se você conhece aí aplicativos que você queira divulgar. Mande o seu recado para a gente nas redes sociais. Você tem 2 canais diretos de comunicação conosco aqui no estúdio. O primeiro deles eu coloco aí na tela para você, que é o facebook.com/canal Futura Oficial. Ou ainda aproveite para mandar tweets para a gente, marcando o perfil @canal Futura. Se você não está conectado na internet, mas tem um telefone à sua disposição e quer participar, mande aí sua ligação para a gente no 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, eu começo aqui o nosso bate-papo com as nossas entrevistadas. Bem-vindas 3, tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Quero começar ouvindo a Amanda, que está aqui do meu lado. Mãe da Vitória, de 3 anos, como eu disse. A Vitória já brinca no tablet? Já usa o tablet, Amanda? Usa com muita moderação, restrição e muita supervisão acima de tudo, mas usa. Não o tempo todo, claro. Coisas bastante específicas, sempre supervisionada, nunca sozinha e por um tempo bastante restrito e vigiado. Tem um tempo por dia que você determina que ela possa usar? Não é assim tão rígido, tão pré-determinado assim, né? Mas tem dias que ela não pega momento nenhum do dia, tem dias que ela usa um pouquinho mais, assim, mas em geral eu também não fico no relógio obrigatoriamente cravando segundos, mas é um tempo que a gente controla assim e sempre tendo cuidado de nunca substituir outras atividades pelo tablet, assim. Então ela nunca deixa de sair para brincar ao ar livre ou deixa de ler ou desenhar ou fazer N outras coisas que são extremamente importantes, saudáveis, fundamentais para uma criança da cidade para ficar no tablet. Isso de forma alguma. O tablet é mais uma atividade entre muitas outras que, né, enfim, ela entrou em contato, né? E que faz parte do dia a dia dela, mas não é uma coisa central, não é uma coisa que é todo dia, o tempo todo, de forma alguma. E o que ela faz no tablet quando pega Basicamente o tablet? ela brinca, tem os aplicativos para criança, e é aquilo, eu acho que com moderação, supervisão e cuidado, o uso disso pode ser positivo. Óbvio que tem uma série de questões aí, sobre 1 milhão de aspectos que tem que ser, né, abordados com muito cuidado, a coisa tem que ser extremamente supervisionada, mas eu acho que demonizar de uma forma muito radical, também não sei se é legal, até porque essas crianças já crescem e vão crescer cada vez mais no mundo no qual a tecnologia vai ser cada vez mais uma parte do cotidiano. Já é, né? Então, assim, você imagina, à medida que elas vão crescendo, quanto isso não vai avançar, né? Agora, claro que não, eu acho que nenhum radicalismo é bom, nem para um lado, nem para o outro, né? Muito bom. A gente sabe que no momento de tanta popularidade dos tablets, acabam sendo a porta de entrada da tecnologia, principalmente por conta do preço. Aí, segundo o IDC Brasil, essa empresa que monitora esse mercado
aqui no Brasil. O tablet, na verdade, em média, custa R$500. Eu estou aqui na mão com o iPad, que é um dos modelos que se tornaram mais populares. Vou mostrar aqui para o nosso amigo Cajal. Você pode ver aí que são vários aplicativos aqui, inclusive para você trabalhar também. Também tem vários joguinhos, tem questões aqui de trabalhar jogo de memória, jogo de cartas. Esses aqui são alguns dos que eu uso, mas tem muitos mais específicos para crianças também. Esse aqui, na verdade, não é um dos modelos mais baratos, mas em média se encontra aí por R$500 um tablet à venda no Brasil. A gente sabe que, Evelyn, é quase que um caminho sem volta a questão do uso da tecnologia, as escolas estão ainda se adaptando cada vez mais. Agora, como é que você vê a questão do uso dos tablets, por exemplo, que estão cada vez mais popularizados aí, para a educação, a escolha dos aplicativos que podem ser vinculados à educação para as crianças pequenas, principalmente? É muito importante a gente falar sobre etapa de desenvolvimento da criança, né? Então, a Vitória, com 3 anos, está numa etapa diferente da sua filha de 5 anos ou de um escolar de 7 ou 10 anos. Então, em que etapa de desenvolvimento a criança se encontra? Depois, a intensidade do uso, a frequência do uso. Então, não é só dizer que está tudo às mil maravilhas, porque depende justamente, como a Amanda falou, o tempo que a criança está ficando ali e por que motivo. Tem muitos pais que abandonam a criança, né, na frente de uma televisão ou na frente agora de um tablet, né? Antigamente era a televisão ali na sala, né? A criança no sofá. Hoje em dia o tablet é aqui no colo da criança. Não só em casa, né? A gente vê muitas vezes em restaurantes também, os pais acabam levando o tablet ali como se fosse a babá da criança, para os pais estarem conversando e a criança o tempo todo no tablet e os pais nem acompanham muitas vezes o que está acontecendo. Então, esta é a preocupação, porque existe o que você acabou de dizer, que é um abandono afetivo. Então, o tablet é substituído, né, como um instrumento que preenche um abandono afetivo. E aí nós temos problemas. E temos problemas principalmente com crianças, e o primeiro problema, eu posso até perguntar, já que estamos numa roda de conversa, qual é o primeiro problema e a grande preocupação de todos os pediatras é a falta de sono. O sono é importantíssimo para a criança numa época de desenvolvimento, para o crescimento da criança. Então, crianças que começam a não dormir, começam a ter problemas de não querem comer, começam a ficar irritadas, querem ficar só ali na... Aí sim, aí já estamos começando uma outra etapa, que é a brincadeirinha, deixou de ser uma brincadeirinha e passa a ser um problema. E começa a virar um problema. Maria Cláudia, você que acompanha tantos pais aí que utilizam os tablets junto às crianças, isso é um problema comum? Quando a criança perde um pouquinho o limite, começa a utilizar o tablet em qualquer momento, não quer mais largar? É um problema. Eu acho, como tudo que a gente faz com criança, criança pequena precisa de supervisão, precisa de regra e precisa de muita atenção no tipo de conteúdo que vai ali no iPad que ela vai usar. Agora, essa questão da sociabilidade, né? Eu acho que é um problema sim, é um problema que muitos pais talvez não estejam observando ainda. Levar o iPad no restaurante, deixar a criancinha ali vendo filme, às vezes até atrapalhando quem está do lado, ouvindo barulho. E evitar colocar ela no ambiente de alimentação com todo mundo, conversar, eu acho um problema e acho que é até um problema um pouco de etiqueta, mas eu acho também que assim, tem essa coisa de que cada família sabe um pouco como é que funciona a sua dinâmica. Então tem pais que preferem deixar a criança ali e ter uma espécie de uma babá, como ela falou, e tem pais que têm a atenção, que tem com todas as outras ferramentas à disposição da criança para entreter e para educar, e aí a gente consegue buscar um equilíbrio ali entre essas coisas, é o ideal. Assim. Agora, essa questão de fato, o tablet virar uma babá eletrônica, ok, a criança pode estar ali entretida por um tempo, pode passar ali fazendo suas atividades, agora perde-se muito no desenvolvimento, né? Mesmo na sociabilidade, por que não aproveitar o momento de uma refeição, por exemplo, ou de estar num espaço público, de confraternizar, de conversar? Como é que você vê essa questão, Amanda? Eu acho fundamental, assim, eu não levo para restaurante para minha filha
ficar na mesa de forma alguma. Inclusive, a minha filha é muito acostumada a ir a restaurante, sempre foi, desde muito bebezinha, claro que não, né? Mas desde que tinha uma idade para ficar sentadinha, assim. E ela nunca teve problemas para alimentação. Eu não deixo, comendo em casa, comer com tablet de forma alguma. Isso não tem a menor possibilidade. E eu acho que é essa coisa da substituição que ela falou, né? A criança não pode perder outras coisas em função do tablet. É uma criança que não vai a um parque, a uma praça, a uma praia, que não brinca com outras crianças, que não brinca ao ar livre, que não desenha, que não tem alguém lendo para ela. Eu acho que a coisa que eu mais faço com a minha filha o tempo todo é ler para ela. A principal atividade nossa é eu ler para ela, e ela adora ouvir histórias. Então, assim, eu acho que a troca, eu acho que é problemática, porque mal ou bem é também um ato muito solitário, né? Então a criança está interagindo com um aparelho, não com outras pessoas, não com outras crianças, não está, enfim, né, desenvolvendo a fisicalidade, não está desenvolvendo a sociabilidade com outros, né? Sejam adultos, sejam crianças, seja com espaço público, pode estar trocando que você ali, falou. muitas vezes, se não há essa supervisão, a gente sabe que os tablets têm a conexão à internet, muitas vezes se o pai não está acompanhando, a criança pode entrar em contato com conteúdos que não seriam para criança, que são para adultos, ou salas de bate-papo, e aí sim se abre espaço para um outro universo ainda muito mais perigoso. Agora, a questão... Eu gostaria de falar sobre isso. Então, diga lá, acho Evelyn. que é importante, porque você falou sobre as famílias, né? As famílias têm que estar alerta, né? O tablet não dá choque, né? Então, as mães teriam medo de uma criança na cozinha com uma faca ou fogão, porque acidente. Significaria um perigo, né? Teria perigo. Mas as pessoas desconhecem os perigos da internet, né? Então, não é só a dependência da criança, mas muito hackers, eu estava contando aqui, entram em sites justamente de crianças. Os pais têm que estar alertos, os pais têm que estar acompanhando. É importante usar filtros, é importante saber. As redes, né, de pornografia e de pedofilia de crianças, os pais têm que estar extremamente conscientes. Adolescentes devem saber usar uma senha. Então, existe uma série de cuidados, e eu acho que é tão bom estar aqui nesse programa da TV Futura falando sobre isso, né? Então, é um equipamento extremamente poderoso e tem que se tomar certos cuidados, inclusive o uso de webcam. Né? Então, o webcam por adolescente, por exemplo, também é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Acho que uma questão importante que tem que ser ressaltada aqui, como a Evelyn diz, se o pai não deixaria o filho sair para ir ao centro da cidade ou para ir numa praça sozinho, sem supervisão, o mundo da internet é a mesma coisa, você encontra de tudo, tanto para o bem como para o mal. Então, se você não deixa o filho sair de casa até uma certa idade sozinho, então também não deixa ele acessar, seja o tablet, o celular ou o computador sozinho, porque o conteúdo que ele vai encontrar lá nem sempre é o que você imagina que ele gostaria que encontrasse. Diga lá, Maria Cláudia. Só para lembrar que o tablet, ele na verdade, o tablet para criança, o ideal é que os pais coloquem todas as travas que estão disponíveis no aparelho. Então, você não associar diretamente o tablet com acesso à internet ou rede social. Você pode bloquear isso, ter esses filtros também. Isso é muito importante. E mesmo para baixar os aplicativos, o pai tem que fazer isso. Porque também tem muito aplicativo que é dito infantil ou educacional que deixa aberto o acesso à rede social. Isso é muito complicado, a criança pequena não sabe distinguir. Então é legal dar uma olhada nas instruçõezinhas, deixar tudo travadinho. Então deixa eu aproveitar e mostrar aqui para você de casa já o site iPad Família, que é o site representado aqui no estúdio pela Maria Cláudia. Vou colocar na tela para você aí, ipadfamilia.com.br. E aqui é muito interessante que tem uma série de dicas e já é esse filtro que a gente está falando aqui. A Maria Cláudia se dedica exatamente a isso. Você consegue aqui ter pela idade de 0 a 4 anos, de 4 a 8, de 8 a 12. E tem para criar, tem a questão da leitura aqui que a Amanda já ressaltou, que gosta de ler para a filha. Então, os pais podem utilizar alguns tablets aí para fazer essa questão da leitura, se aproximar do mundo infantil. Tem os apps aqui para crianças viajarem de avião, tem para brincar de bombeiro, tem uma série de aplicativos aqui. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Maria Cláudia, de onde veio essa ideia de, na verdade, fazer uma compilação, né, uma curadoria aqui de um conteúdo, já que há tanta coisa na internet, aqui é um conteúdo com essa curadoria de exatamente voltado para as crianças e pensando na educação também.
Na verdade, assim, a minha filha nasceu quando o iPad nasceu. Então, há 5 anos. Há 5 anos. Até então, já existiam quando... tablets antes, mas foi o iPad, de fato, que tornou esse equipamento tão popular no mundo todo. Né? E aí, quando ela estava com uns 2 para 3 aninhos, eu já trabalhava com ele assim no meu dia a dia. E ela começou a ter contato, ela ter curiosidade, que as crianças têm muito, assim, as pequenininhas, né? De tocar, de mexer, de ouvir som. Hoje eles pegam o celular e já vão fazendo assim. Eu pego um livro e já vão passando o dedo como se fosse um tablet. Eles às vezes chegam na tela do computador e tentam passar a mãozinha. Mas e aí eu comecei a perceber essa curiosidade dela e comecei a procurar aplicativo na loja da Apple, que é quem vende as coisas para o iPad. E eu vi que tinha muita coisa para criança, mas muita coisa era muito ruim. E eu comecei a fazer uma peneira, e aí testar um pouquinho com ela. E aí outras amigas com filhos pequenos começaram a pedir umas dicas. Aí eu fui pesquisar um pouco assim, quais são os recursos pedagógicos que são mais bem trabalhados em aplicativos. Então, para cada faixa etária, o que é o benefício, o que pode, o que não pode, o que é legal. E a gente já chegou até agora começar a dar consultoria em escolas infantis. Então, eles estão pensando como é que esses aplicativos ou aparelho entram nas escolas. Então, essa coisa das etapas, do crescimento da criança, o desenvolvimento cognitivo, socioemocional, tudo isso sendo trabalhado no iPad. Tem muita coisa bacana acontecendo. Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para você de casa o livro da Evelyn Eisenstein, que é uma das autoras, Vivendo esse Mundo Digital, os impactos na saúde, na educação e nos comportamentos sociais. Vou deixar aqui, mostrar para você. Evelyn, de que forma as escolas têm aproveitado que também há esse potencial grande, né, da internet e dos aplicativos para o uso da educação? Justamente esse livro é Vivendo esse Mundo Digital. E o esse é ética, segurança, saúde e educação. Esse livro foi justamente concebido, nós fizemos um encontro internacional aqui no Rio de Janeiro em 2012. Inclusive trouxemos o Dr. Michael Rich, que é de Harvard e é um dos pioneiros lá nos Estados Unidos, que tem o Center for Media and Child Health, que qualquer um pode acessar, cmch.tv. Trouxemos um grupo de educadores, psicólogos, pessoas de informática, advogados, jornalistas, e vimos a importância e o perigo, né, do mundo digital para crianças e adolescentes. A partir disso, nós juntamos esses conhecimentos, os saberes, e produzimos o livro. Então, temos feito reuniões a cada ano, começou no Rio de Janeiro, São Paulo, próximo vai ser em São Paulo e depois em Porto Alegre, porque cada vez mais é importante, então, divulgar não só os conhecimentos, mas também os riscos, as probabilidades, os perigos e o que nós queremos, como você falou, a criança vai agora nesse mundo em frente, mas ela tem que saber que ela não pode ser totalmente passiva, porque se ela for passiva, ela vai ser explorada por um grupo de consumo que está interessado na exploração dessa criança. Exatamente, ela precisa ter um senso crítico mesmo ao acessar, né? Um tablet, um aplicativo que seja educativo ou não, porque tem inúmeras opções, muitas vezes aparece um aplicativo ali gratuito, de brincadeira, que você vai usar e se você não acompanhar a criança, ela vai entrando aqui, como disse a Maria Cláudia, tem várias opções de compra, aí você começa a gastar e quando vai ver o cartão de crédito do pai está cheio de compras lá. E então tem que ter esses bloqueios, esses filtros todos ativados aí. Aproveitar e já colocar o site na tela que a Evelyn citou, que é o cmch.tv, esse Center on Media and Child Health, esse centro de pesquisas lá dos Estados Unidos. E só complementando, tem um banco de dados, inclusive, das pesquisas atuais sobre isso. Porque as pesquisas são muito recentes, né? Então, nós precisamos ainda uma outra geração para depois comparar o que aconteceu com essa criança que era incluída no mundo digital, né? Ou a outra que é excluída.
Porque também temos problemas de muitos que não têm acesso. Exatamente. Né? Exatamente em relação a isso, chegou para a gente a pergunta da Raquel Almeida aqui pelo Twitter. Obrigado, Raquel, pela participação. Ela pergunta, e as crianças que não brincam com tablets? É importante introduzi-los como mais um brinquedo? De que forma aí as crianças que ainda não têm esse contato, quando terão, como é que os adultos devem apresentar essa ferramenta, esse gadget? Como é que foi para você? Você lembra desse momento, do primeiro contato da sua filha com o tablet, Amanda? Quando ela era muito, muito pequenininha, no primeiro ano, eu tinha uma preocupação assim, de esconder e eu não deixava perto, não deixava a mão nem a vista. Aí ela foi ficando um pouquinho maiorzinha, eu fui relaxando um pouco e eu acho que foi uma coisa que, como ela estava falando, a criança tem essa curiosidade, ela pega, ela toca, ela mexe, e ela eventualmente vê o pai e a mãe mexendo naquilo e ela vai despertar curiosidade. Claro. E esses tablets são muito intuitivos, eles são o manuseio é muito fácil, né? Você vai ali com o dedo e tal. E aí eu acho que foi uma coisa, ela aos pouquinhos foi pegando e vendo uma coisa ou outra. E aí, na idade que eu achei ok, acho que ela já tinha mais de 2 anos e pouquinho, aí eu fui fazendo esse controle, baixando alguns aplicativos que eu achava que eram adequados para ela. Agora, sempre com esse filtro, né, esse cuidado, sou eu ou o pai quem baixa para ela. Sempre que ela está mexendo no tablet, tem um adulto do lado supervisionando tudo que ela está fazendo, até porque de vez em quando aparece propaganda ou né, um link para algum outro aplicativo, alguma outra coisa que a gente não quer. Tudo que a gente vai baixar para ela, a gente lê antes. Eu já pesquisei sites como o dela, ou grupos de discussão, que tem inúmeros, assim, no Brasil, fora. Então, eu acho que a informação está aí, né? Se você buscar e souber fazer esse filtro, tem coisa boa, tem coisa que pode ser aproveitada, tem coisa útil que eu acho que é benéfica. Então, assim, com moderação, óbvio, e com esse filtro passando pelo adulto sempre. Minha filha tem 3 anos, né? Se qualquer coisinha que pisca ali para ela vai ser, né? Então, assim, você tem que saber muito bem o que é adequado, saber escolher, porque tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Assim como disse a Maria Cláudia, que faz essa curadoria no site iPad Família, é importante o pai ter essa curadoria dentro da própria casa e acompanhar de perto aí o que o filho está fazendo no mundo virtual, seja conectado à internet ali ou não, mas no seu tablet, no celular, muitas vezes, e no computador. A gente está quase chegando no finzinho do programa. Diga lá, Evelyn. Não, só agradecendo a Raquel pela pergunta, é importante nós não dividirmos a população de crianças nos excluídos digitais, ao contrário, né? Então, muitos não vão ter acesso ao iPad, o tablet e tal, muitos conseguirão na escola ou não, mas a criança não precisa necessariamente disso para ser saudável. Ela precisa, sim, como a Amanda falou, brinquedos, ela tem que ser ativa, ela tem que ter brinquedos que ela possa trabalhar coordenação psicomotora, que ela possa trabalhar conhecimento, e isso, lógico que é muito facilitado hoje em dia, mas não necessariamente ela não terá que ser dependente, né? Nós não queremos ter uma população de excluídos e incluídos. Não é isso, ao contrário, queremos que todos tenham acesso à tecnologia de informação, mas de uma maneira ética e saudável. Maria Cláudia, esse caminho também das escolas, daqui para frente, a tendência é que cada vez mais as escolas consigam se equipar de equipamentos eletrônicos e que esses aplicativos para a educação sejam melhor utilizados pelos educadores. Sim, é uma tendência, mesmo porque na parte financeira da escola é melhor você ter o tablet do que fazer um laboratório com um monte de computador. É muito mais barato do que comprar. E as crianças todas no computador né? ali, em vez de elas poderem explorar. A coisa do tablet está sendo usada muito na escola para exploração, autoria, criação de história, criação de vídeo. As crianças tomando um pouco das rédeas do que elas estão aprendendo, e os professores estão começando a entender assim, que o iPad não é o objetivo, mas é um meio muito rico para um desenvolvimento diferente da educação que a gente tem. Assim. Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar mais uma vez para você de casa, iPad Família, o site.com.br, para você buscar aí já esse filtro de aplicativos muito interessantes para as crianças, mas infelizmente o nosso tempo aqui já acabou. Então, Maria Cláudia, Evelyn e Amanda, foi um prazer recebê-las aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você. Muito bom. Bom, e antes da gente encerrar, num momento aí de tanta perplexidade diante de um ato violento que custou a vida de 12 cidadãos franceses, sob o argumento da defesa de uma religião, o Canal Futuro exibe amanhã, sábado, 10 de janeiro, às 9 da noite, o documentário Charges Sangrentas, que mostra como e por que 12 desenhos publicados num jornal lá na Dinamarca, no ano de 2010,
colocaram o país em estado de alerta e discute também a eclosão de movimentos fundamentalistas e religiosos e suas manifestações. O documentário, então, com duração de 52 minutos, será exibido amanhã, às 9 da noite, e também no dia 15 de janeiro, às 9 da noite. Tá certo? Esperamos dessa forma aí contribuir para uma reflexão sobre a democracia, a tolerância e a liberdade de expressão. Dado o recado, um excelente final de semana para você. Te espero aqui sempre de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos representações 00:30 e 7h30 da manhã. Ou então qualquer hora do dia e da noite a gente tem um encontro marcado lá no site do Canal Futura. Um forte abraço para você e até a próxima.